escreve aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58. Se porventura tiver alguém, apesar que tem data show aqui, né? Você acompanha aí, se tiver sem a Bíblia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui conhecendo os irmãos. Eu me sinto privilegiado nesta manhã. Tenho um respeito muito grande pelo pastor Alessandro. Eu tive o privilégio de congregar com ele há alguns anos e observar a sua conduta e o seu conhecimento. Então, para mim é um privilégio estar aqui juntamente com os irmãos. Eu falo nessa manhã com toda a igreja, seguindo a recomendação que Paulo deu a Timóteo. Paulo disse a Timóteo, como os irmãos sabem, era um obreiro muito novo, e Paulo disse para ele: olha, Timóteo, quando você for falar para a igreja, existem pessoas que têm mais idade que você, que estão ali. Então, para eles, você fala como se fosse um filho, e eles, vossos pais. E aqueles que são da sua idade, Timóteo, fala como se fossem irmãos. Então, nessa manhã, eu espero que o Senhor fale aos nossos corações pela sua palavra. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Tome seu assento, em nome de Jesus. Olhe para cá. Glória a Deus. Meus irmãos, falar acerca da carta de Paulo aos Coríntios é falar também da vida desse homem que, na minha opinião, foi um dos maiores vultos do Novo Testamento. Falar de Paulo é falar de alguém que compactua muito conosco, porque Paulo ele foi alcançado pela graça de Jesus, assim também como nós. Falar de Paulo é falar de um homem que se convenceu que a sua caminhada era uma caminhada errada antes de conhecer a Jesus. Paulo, ele reconhece que, de fato, o tempo em que ele viveu achando que servia a Deus não era o tempo em que Deus recebia, como foi aqui propriamente dito pelo nosso pastor. Deus ele não recebia as obras das mãos de Saulo, porque diz a Bíblia que esse homem perseguia a igreja, esse homem trazia malefícios à igreja. Isso tem uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender, é o tamanho do amor do nosso Deus. Porque João 3,16 vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A realidade dos dias atuais para a vida do Saulo, que perseguiu a igreja, era um homem que ia ser totalmente desvalorizado para o meio cristão. Mas quando Deus permite que Paulo viesse ser abatido, Saulo, viesse ser abatido, e Deus envia Ananias, ou dá a ordem para que Ananias viesse na casa de Saulo, o que a Bíblia diz? Que Ananias contesta: Senhor, é este mesmo homem que estão falando por aí? Porque eu ouço dizer que esse homem é o que persegue a igreja, que esse homem é o que traz mal a muitas pessoas. Isso também não é muito corriqueiro na nossa vida. Algumas pessoas sempre olham para o nosso passado, sempre olham para o que já fizemos, sempre olham para aquilo que fizemos e que Deus não se aprovou. Mas o nosso Deus é um Deus que ele olha além do tempo. Irmãos, nesta manhã você precisa entender que Deus está acima do passado,
acima do presente e acima do futuro. É por isso que Deus te resgatou do passado, me resgatou do passado pecaminoso que nós vivíamos. E Deus nos fez estar vivendo com Ele nesse presente. E todo dia que você acorda pela manhã, Deus promete a você as mesmas promessas que você precisa viver no presente para que o teu futuro seja alterado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios com uma grande dificuldade de estar com os irmãos. Os irmãos sabem que Paulo, após iniciar essa chamada, Paulo é o inimigo número 1 dos judeus. Paulo é o inimigo número 1 de Jerusalém. Paulo dá uma continuidade a uma expansão dos evangelhos, do evangelho, da pregação de Cristo. E você vai perceber que isso cresceu na cruz. Cristo se entrega, dá ordem aos discípulos. Atos capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8 diz que, cheio do Espírito Santo, Cristo deu os mandamentos nas mãos dos discípulos. E depois ele determinou. E a determinação foi uma ordem imperativa que não se ausentassem de Jerusalém, mas que ficassem em Jerusalém até que do alto viessem ser revestidos. Então, a igreja de Cristo cresce em Atos dos Apóstolos. Estes homens vão perdendo as suas vidas e Paulo também é um dos apóstolos que continua dando seguimento para essa igreja que está em ascensão. Você com certeza já ouviu um louvor do Anderson Freire que diz que quanto mais perseguem a igreja, mais ela cresce. Isso de fato é bíblico. Quanto mais pressionam a igreja, um filho de Deus, uma filha de Deus, a probabilidade dele crescer é maior ainda. É por isso que lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você percebe que Faraó se levanta, um novo Faraó, que se esquece dos feitos de José. A Bíblia diz que ele percebe que o povo de Deus está crescendo muito, está prosperando muito, está tomando o Egito de uma forma em que todos os lugares havia ali um servo de Deus. A Bíblia diz que ele pensa da seguinte forma: vamos aumentar o trabalho e vamos diminuir a comida, vamos aumentar a carga horária e vamos tirar dos israelitas a proteína, vamos tirar dele os mantimentos que fazem ele estar de pé. Só que a Bíblia diz que Faraó fez tudo isso, aumentou a carga horária e também tirou a comida. A alimentação do povo de Deus na época era, pela manhã, pepino, alho e cebola. À tarde, no almoço, alho, cebola e pepino. No café da tarde, cebola, pepino e alho. Por quê? Faraó, ele quer impedir o povo de crescer, só que ele se esqueceu que o crescimento do povo de Deus não está na comida física que comemos. O crescimento do povo de Deus está naquele que prometeu a promessa para os seus filhos. É por isso que os anos se passam, Herodes e Herodes se levantam para tentar perpetuar a igreja do seu crescimento. Mas louvado seja o nome do Senhor, que estamos no século 21 e a igreja de Cristo na face da terra não para de crescer, porque sobre nós existe um sangue carmesim que foi vertido na cruz, nos dando autoridade para estarmos pregando a palavra de Deus nesta terra. Hoje é manhã de você glorificar a Deus pelo simples fato de você entender que você só está vivo, que eu só estou vivo porque existe a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, Paulo escreve a carta aos Coríntios. Você vai perceber nesta primeira carta aqui uma grande dificuldade que está proposta nesta igreja. Uma igreja que existem muitos dons, uma igreja que tem muitas pessoas com muitas habilidades para fazer a obra de Deus. Só que, analisando todas as cartas de Paulo, eu costumo dizer aos amigos mais próximos que Paulo perdeu, se assim podemos dizer de uma forma alegórica, Paulo perdeu muito tempo da sua vida, irmãos. Paulo perdeu muito tempo da sua vida corrigindo o falso ensino do evangelho que era ensinado pelos obreiros que estavam ao derredor dos lugares que Paulo instituiu igrejas. Paulo, ele iniciava um projeto, abria um projeto, pregava a verdadeira palavra, mas quando Paulo se ausentava para ir para outros lugares,
Paulo era acometido por notícias em que falsos evangelhos, facilitadores do homem, estavam sendo embutidos dentro da igreja. É por isso que Paulo recomenda a Timóteo: Timóteo, você é jovem, não vão aceitar a sua liderança naquela igreja, porque existe gente ali que é mais velha que você. Só que tem um porém: a diferença de quem realmente serve a Deus e de quem não serve a Deus é a conduta. O evangelho precisa primeiro ser embutido na nossa vida. As pessoas precisam ver nós de boca fechada, sendo o maior exemplo de Cristo, através do caráter, através da obediência, através da simplicidade e através da dependência de Deus. Então, Paulo aqui, ele tem um problema, ou problemas que estão acontecendo nesta igreja, e o propósito da primeira carta é, primeiro, identificar e corrigir alguns problemas que estão acontecendo. Segundo, a igreja de Corinto tinha um problema muito grande que não era dentro, mas era fora. Era uma igreja que estava embutida em uma sociedade que era uma sociedade pagã, uma sociedade que era deliberosa a viver pecados oriundos da própria fé. As deusas que estavam ao derredor e que eram adoradas eram deusas que haviam os seus próprios mantenedores da obra, eram prostitutas, em que viviam embutidas a deusas estranhas. Então a sociedade que estava ao derredor da igreja de Corinto era uma sociedade em que pregava-se tudo o que a igreja acreditava pelo contrário. Isso também é uma realidade na nossa vida hoje. Lá fora, o homem que gosta de homem está fazendo certo. E quem não gosta de homem lá fora, o homem que não gosta de homem lá fora, já não é algo normal, já é algo incomum. Para eles lá fora, a prostituição é normal. Para eles lá fora, o que a sociedade nos mostra? Que o homem que tem uma única só mulher, que honra a sua única mulher, é um bobão. Lá fora, o malandro, e isso é embutido na mente da juventude, que o malandro ele tem que ter mais de uma mulher, que o malandro ele tem que ter muitas mulheres. Só que a Bíblia não. A Bíblia continua sendo a mesma. É por isso que também numa brincadeira informal, eu costumo dizer para os meus amigos que nós precisamos ver o escritor de Provérbios e o escritor de Eclesiastes. Aqui é 2 momentos para uma única pessoa. O que escreve Provérbios é Salomão. O que escreve Eclesiastes também é Salomão. Só que o Salomão que escreve Provérbios é um Salomão que no princípio ele diz: o temor do Senhor é o princípio de todas as coisas. O temor do Senhor me livra de todo o mal. O temor do Senhor me afasta do mal que tenta me corromper. Só que os anos se passam. Este mesmo Salomão abusou da sabedoria que Deus havia dado a ele. Por quê? Porque Salomão achou que a sabedoria que Deus havia depositado na sua vida era uma sabedoria que precisava ser aplicada também lá para fora. Irmãos, nenhum investimento que Deus dá para você, que seja para o seu reino, deve ser aplicado lá fora. Se Deus te deu o dom de louvar, cante só para Deus. Se Deus te deu o dom de ensinar, ensine só a palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas estão negociando o dom, o talento, a chamada que Deus deu. Então não canta aqui, canta lá fora no The Voice. Canta aqui, mas canta lá fora a música secular. Deus deu, e quando eu digo aqui, irmãos, eu não falo da igreja aqui local, mas eu digo do evangelho crescido em todos os lugares. Então é por isso que nós precisamos nos conscientizar nesta manhã, que as pérolas que Deus depositou nas nossas vidas, é que nós venhamos depositar também para o seu altar, para o seu reino, para que a graça de Deus abunde sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa igreja tinha essa dificuldade, a dificuldade de viver numa sociedade corrompida sem se corromper. E o maior exemplo fora Jesus foi Daniel, irmãos, que estava na Babilônia, mesmo sendo de Jerusalém. Foi apresentado a Daniel o manjar, que era um manjar feito pela Babilônia, e que o resultado desse manjar era uma adoração a deuses estranhos. Perceba, os irmãos, que Daniel está na Babilônia, mas com a mente de alguém que vive em Jerusalém. Daniel 3 vezes por dia abre as portas do seu quarto e ora em direção a Jerusalém, clamando pelo Deus Todo-Poderoso. O que Daniel
Daniel pode nos ensinar nesta manhã é que o ambiente não faz o crente, é o crente que faz o ambiente. Aonde nós chegamos, a presença de Deus chega. E se Deus tiver que mudar o nosso quintal, os nossos vizinhos, se Deus tiver que tratar dentro da nossa casa, por causa da presença dele que habita dentro de nós, Deus fará isso, mas o nome dele será glorificado. Então, Paulo também ele quer tirar algumas dúvidas. E se você perceber toda a carta de Paulo, a primeira, Paulo deixa o capítulo 15 por último, o assunto da ressurreição, que não é um dos assuntos menos importantes, irmãos, porque talvez, assim como eu, muitos dos irmãos aqui, quando vão fazer alguma reunião, quando vão tratar de alguns assuntos, deixam os assuntos mais importantes para o começo da reunião. Mas Paulo não. Paulo deixa o assunto da ressurreição por último, porque primeiro Paulo precisa corrigir. Primeiro Paulo precisa conscientizar a igreja de Coríntios do erro que alguns estão vivendo. Paulo precisa primeiro tratar do problema, para depois ele entrar com a conscientização de qual é a verdadeira ressurreição em Cristo. Então você vai perceber em toda a Bíblia que Paulo vai tratando no livro de Coríntios, Paulo vai tratando de algumas situações peculiares e outras situações que tratam do corpo todo. É por isso que Paulo fala a respeito daquele menino que tem relações de homem e mulher com a sua madrasta. Paulo fala, é inadmissível. Esse menino está no corpo. Vocês precisam entender que o corpo de Cristo sofre danos por causa desses escândalos. E é por isso que Paulo compara a igreja como um corpo. Mas Paulo também nos dá a entender que todos nós somos membros de um único só corpo. Um foi chamado para ser mão, o outro foi chamado para ser orelha. Um foi chamado para ser nariz e o outro foi chamado para ser boca. Só que Paulo diz que não é a orelha que se preocupa em tratar da mão, não é a boca que tenta cuidar do ouvido, não. Paulo diz o seguinte, que cada um precisa fazer a sua função no corpo, e que o Deus, que é o dono do corpo, é ele que trata, é ele que cura, é ele que convence, é ele que vê se o membro do corpo está fazendo aquilo que é ruim. E é por conta disso, Deus designou a uma única pessoa na face da terra para tratar do corpo, que se chama o pastor das ovelhas. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas estão alegando a sua saída da igreja, porque um membro do corpo fez algo que escandalizou, porque um membro do corpo caiu, porque um membro do corpo fez isso. Não se turbe, isto é bíblico, não se preocupe. Deus deu responsabilidade ao anjo da igreja, é o anjo que trata, é o anjo que convence, é o anjo que fala por intermédio do Espírito Santo. É por isso que Paulo fala aqui, não se preocupe, vamos continuar para a caminhada que Cristo tem para a igreja. Estes pormenores eu designei a Paulo, é Paulo que vai tratar, é Paulo que vai falar, é Paulo que vai conscientizar, mas é Deus que vai fazer a sua vontade. Então, você vai perceber logo no capítulo 15, versículo 2, que Paulo, ele já inicia notificando aos irmãos. Versículo 1, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Então Paulo está dando uma condição aqui, um evangelho, e este evangelho precisa ser continuado, pregado dentro da sua vida. Só que vocês precisam não só receber este evangelho, mas permanecer nele. E aí Paulo diz no versículo 2, porque permanecendo nele, vocês são salvos. Só que existe uma vírgula depois dos salvos. Salvos com uma condição, se retiveres tal como vos tenho anunciado. Paulo está dizendo o seguinte, para que todos aqui sejam alcançados pela graça e a salvação de Cristo, é necessário que vocês guardem o evangelho que eu tenho pregado. Só que esse evangelho precisa ser retido como eu entreguei, ou seja, a matéria-prima. Não pode ter subjeções nesse evangelho, não pode ter acrescentações nesse evangelho,
não pode ter anomalias nesse evangelho. Então Paulo está dizendo que esse evangelho que ele pregou é o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus, mas é o evangelho que não pode haver mudanças. E penso eu, irmãos, que nos dias de hoje, no século 21, o maior desafio da igreja é viver o evangelho verdadeiro, é viver o evangelho íntegro, um evangelho sem mudanças, um evangelho sem alterações. Então Paulo está dizendo que reter é guardar, é preservar, sem ter nenhuma mudança. O evangelho íntegro, sem alterações, na mesma essência de Cristo. E como tem sido difícil hoje. Um evangelho em que para você ser, primeiro você precisa ter. Um evangelho em que fala muito mais do homem do que Cristo. Um evangelho em que em muitos lugares as nomenclaturas até dos cultos mudaram. O culto da chave, da segunda da porta, a terça das revelações sobrenaturais, a quarta do profetizando no vale da sombra da morte, a quinta em que você sai do deserto e vai para a bênção em 40 dias, aonde o homem conceitua o momento em que Deus vai agir. Parece que Deus está preso àquilo que eu e você queremos, e não é assim, irmãos. Deus ele faz quando ele bem entende. O que nós precisamos é estar prontos, o que nós precisamos é estar na brecha, o que nós precisamos é estar qualificados a recebermos a boa vontade de Deus. É por isso que Josafá, eu lembro muito disso com muita alegria, Josafá diz para Deus: Senhor, as nações se levantaram contra mim, a minha derrota é iminente. E Deus diz para Josafá: rapaz, fica calmo. Qual é o problema? Se levantou todo mundo? Entra nesse vale, Josafá. Passa por esse vale. Lá no final do vale, eu vou estar te esperando para te dar a tua vitória. Quando Deus permite que um vale se levante contra a nossa vida, é porque após esse vale Deus tem uma vitória para nós. É por isso que eu lembro também de Atos capítulo 27, quando Deus diz para Paulo: Paulo, vocês vão entrar num barco, não vão acreditar na tua palavra, o barco vai a pique, o vento vai se levantar, o Euroaquilão vai destruir o barco, mas ninguém que está dentro do barco vai morrer, ninguém que está dentro do barco vai perecer. Existe um segredo, Paulo. Qual é, Senhor? Permita-se a todo mundo entender que ninguém pode pular para fora do barco, porque dentro do barco tem salvação. É por isso que Deus me trouxe nessa manhã para dizer para alguém aqui nessa manhã: a casa de Deus ainda é o barco, em que pode se levantar ondas tempestuosas, em que pode se levantar o vento que for, mas a casa de Deus continua sendo o esconderijo que Deus tem para as nossas vidas. Que nesta manhã Deus te deu um renovo de espírito, para que você continue olhando para este lugar como lugar da proteção de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Correndo aqui do capítulo 15, versículo 3 ao versículo 7, Paulo está aplicando aos coríntios esta verdadeira mensagem, a mensagem da igreja, a mensagem de Cristo para a igreja. Nesta única mensagem, Paulo apresenta o seguinte: primeiramente, vos entreguei e também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, Paulo aqui está evidenciando a morte de Cristo mais uma vez. Se você perceber, nos versículos Paulo está dando alguns apontamentos. Primeiro, que Cristo foi crucificado. Segundo, que ele morreu por nossos pecados. Terceiro, ele diz aqui no versículo 4, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo ele não só está dando evidências, mas provas infalíveis em que esse evangelho, em que ele está pregando e que dá o entendimento que os coríntios devem continuar ensinando, vivendo, pregando, é um evangelho verdadeiro. É um evangelho em que o autor do evangelho foi crucificado,
morreu por nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Paulo também ele diz que ele ressuscitando está vivo. Apocalipse capítulo 1 versículo 18: eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o nosso Cristo está vivo e sobre ele está o governo de toda esta terra. E também Paulo está dizendo aqui que esse mesmo Cristo voltará. Ele não só morreu, ele não só ressuscitou, mas hoje, nesta manhã, nós faremos menção da sua lembrança, da sua caminhada até aquela cruz, porque nós cremos e nós entendemos a mesma recomendação que ele deu, que nós viéssemos ceiar até que ele volte. Ou seja, João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, Paulo dá as evidências. No versículo 15, versículo 4, ele diz que, segundo as Escrituras, então esses são os resultados da ressurreição de Cristo. Eu separei aqui pelo menos 5 resultados da ressurreição de Jesus. Primeiro resultado: ele está presente na nossa vida. Mateus capítulo 28, versículo de número 20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus seja louvado nesta manhã, porque por intermédio da cruz, Cristo continua presente no meio de nós. Segundo o resultado da ressurreição, ele está atuando através de nós. Esse desejo de glorificar a Deus aqui, esse desejo de louvar a Deus aqui, esse desejo de ouvir a palavra de Deus aqui na casa de Deus, não é um desejo humano, é um desejo que Deus promove na nossa vida, através da atuação do Santo Espírito de Deus. Enquanto estamos aqui, o Santo Espírito está trabalhando na nossa vida. Enquanto estamos aqui, ele não só está trabalhando em nós, mas com certeza, assim como eu, você deixou um parente dentro de casa e ele não está saindo daqui para ir lá, ele já está lá antes mesmo de você chegar aqui, porque enquanto ele trabalha aqui, ele também trabalha lá. Enquanto ele faz aqui, ele faz também lá, porque ele está atuando através de nós. Terceiro resultado da ressurreição, ele continua batizando com o Santo Espírito de Deus. E eu preciso dar esta humilde recomendação aos irmãos que ainda não é batizado com o Espírito Santo: continue buscando pelo batismo, porque o batismo transforma o ser humano, não de fora para dentro. Porque alguém quando vai no cabeleireiro, uma irmã quando vai no cabeleireiro corta, e alguém que repara, chega, irmã, cortou o cabelo, ficou bonito, irmã, trocou óculos, ficou bonito. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele trabalha de dentro para fora. É por isso que diz em Romanos capítulo 1, versículo 17 ou 18, se eu não me engano: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo: eu era aquele que perseguia, mas eu fui alcançado pelo poder. E esse poder aqui no original é dunamis, que é um poder que trabalha na alma da pessoa, transmutando a pessoa para a vida. É por isso que você vê algumas pessoas por aí: roubava ou não rouba mais, fazia fofoca, não faz mais, fazia finanças errôneas, não fazem mais. Por quê? Porque foram alcançadas pelo poder do Evangelho, que convence o homem do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. O quarto resultado da ressurreição, ele está ao lado do Pai. Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós. O quinto resultado da ressurreição, a quinta característica da ressurreição, Apocalipse 3:11, ou seja, ele está voltando. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Caminhando para o versículo 12, Paulo aqui dá a proposta do capítulo 15. Paulo é tão inteligente, irmãos, porque ele sabe da dificuldade que essa igreja está tendo, dentre muitas, a dificuldade de entender a ressurreição de fato, como será para quem está morto, como será para quem ainda está vivo. E Paulo começa no versículo 12 fazendo uma pergunta, mas que ele já sabe a resposta. Ora,
se prega que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dentre os mortos? Paulo está dizendo o seguinte, do capítulo 15, versículo 12 em diante, Paulo está descredibilizando, segundo a fala deles. Se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é em vão que a gente está acreditando, é em vão as nossas obras, é em vão o nosso segmento, porque Paulo está defendendo com autenticidade. Se você vê no versículo 19, ele finca a convicção dele e diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Paulo está querendo trazer um entendimento dos coríntios em que esse pensamento, que a ressurreição não é a verdadeira, é errôneo. E que esse pensamento é um pensamento terreno. Que não é um pensamento que aflora desse plano que nós vivemos para o plano onde Cristo tem preparado para nós. E aí Paulo nos dá a entender que nesse grupo, na igreja de Coríntio, existia dois tipos de pessoas. Os seguidores e os impostores. Os que acreditavam e viviam, e os que fingiam acreditar e fingiam viver. E isso também é uma realidade no mundo gospel. Porque, irmãos, eu aceitei Jesus, e eu acredito, pastor Alessandro tem quase o que eu tenho de idade, ele tem de crente, né? Mas ainda está novão, inteiro. Mas, irmãos, eu aceitei Jesus em 2004. Em 2004, foi o último período em que o crente no Brasil era chamado de Bíblia. Aí o Bíblia aí. Vai o Bíblia lá. Eu ainda cheguei a ouvir alguns momentos disso. Depois, começou a ser passado de evangélico. Olha o evangélico. 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 Hoje não, é gospel. E o que será daqui a 20 anos? Hoje está normal o menino entrar dentro da igreja e a calça dele toda rasgada, apertada, como se fosse um cantor sertanejo. Como se fosse uma mulher, com a calça toda rasgada, calça toda apertada. Hoje é normal. Hoje é normal o menino passar lápis no olho. Hoje é normal a menina cortar o cabelo como se fosse homem. Porque isso está sendo embutido de fora para dentro. E muitos estão cedendo a isso. Muitos estão vendo isso como normal. É normal ir para o Rock in Rio. É normal fazer isso. É normal fazer aquilo. Não é normal, irmãos. O evangelho continua sendo a mesma coisa. O evangelho, ele nos traz em nossa vida confrontos, irmãos. Porque em muitos momentos da nossa vida, principalmente dentro de casa, principalmente no trabalho, principalmente com a família, a gente tem vontade de falar. E agora é o meu momento de falar. Agora é o momento de gritar. Agora é o momento de botar para fora, porque eu tenho razão. Mas o evangelho muitas vezes fala para a gente, sabe o quê? Abre a tua boca, mas não é para falar. É para engolir um abacaxi inteiro com casca. O evangelho é isso. Negar a si mesmo. Porque em muitos momentos, quando a gente estiver com muita raiva para falar, não fale nesse momento. Porque esse será um momento em que o diabo talvez destruirá tudo aquilo que Deus está reerguendo dentro da tua casa. Então, se você tem passado por dificuldades assim, em que os teus nervos têm sido aflorados dentro de casa, no trabalho, em qualquer ambiente lá fora, fique tranquilo. Enquanto você se cala, Deus fala por você. Enquanto você renuncia à tua carne, para que Deus não deixe de fazer o que Ele está fazendo, fique tranquilo. Deus vai aonde você não vai. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Quando Jairo está esperando Jesus para ir na sua casa, alguém sai da casa de Jairo e fala: rapaz, tu está perdendo tempo, a tua filha já está morta. Aí Jairo não fala nada, ele se cala, engole o abacaxi. Aí Jesus olha para ele e fala: Jairo, não temas, meu filho, crê somente. Ele já tinha quem era preciso estar do seu lado. Se você tem Jesus, não precisa debater com ninguém, não corre para o Facebook, não fala no WhatsApp, fala para Cristo. Cumpre o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, clama ao teu Deus em oculto. Em oculto Ele vai te responder e o nome dele será glorificado. Então, sobre isso, Paulo ele dá a entender, e o confronto de Paulo com esses camaradas aqui é muito grande, porque se você ver lá em Filipenses, existiam dois obreiros falsos, Himeneu e Fileto, que pregavam contra o ensino de Paulo. Paulo teve muitos obreiros que se debandaram a esse evangelho facilitador. E aí o interesse de Paulo é trazer aos irmãos em Coríntios, que não é os irmãos que tem que remover.
mas é o próprio Deus que trabalha segundo a sua vontade. E aí eu pude entender o que se cumpre em Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai os molhos para queimar o trigo. Porém recolhei o trigo no meu celeiro. Então, por mais que esteja acontecendo todos esses escândalos, não descaracterize o sacrifício de Cristo na cruz. Não deixe de olhar com um olhar de gratidão a Deus, porque outras pessoas estão escandalizando, porque outras pessoas profanaram, porque outras pessoas usaram o cargo de pastor, de presbítero, de diácono e deixaram a desejar. Não olhe para isso. Continue com o teu foco olhado para a cruz. Continue com o teu foco olhado para o evangelho, porque saiba de uma coisa: enquanto existem aqueles que professam de uma forma mal, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Ainda existem aqueles que perdem o desejo da sua vida para se sacrificarem em prol da obra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas pelo evangelho da cruz. Então, caminhando, Paulo, ele inicia no versículo 52, falando sobre esse momento, o momento em que a igreja mais espera. O momento em que a igreja mais espera é o momento em que Cristo se manifestou para poder fazer isso. É aquele grande dia em que Cristo virá dos céus e levará a sua igreja, em que Cristo arrebatará deste plano aqui os fiéis dessa terra. Só que parece que há um paradigma, parece que há um ensino contraverso do que nós vivemos e pregamos. Um ensino em que é um ditado, em que muitas pessoas dizem: Jesus está demorando. Eu já ouço que Jesus vem há muitos anos. Irmãos, realmente, há muitos anos ele é anunciado. Só que eu tinha também essa dificuldade de entender. Só que analisando a Bíblia eu pude entender isso. Porque se você ver Mateus capítulo 25, Jesus fala por parábolas. E ele fala o seguinte: a parábola das virgens, que as virgens estão aguardando o noivo. Só que o noivo tardou e todo mundo dormiu. E o noivo acordou depois de um tempo, e as 5 prudentes que tinham azeite foram até eles. As 5 que não tinham azeite ficaram aqui. Jesus está dizendo que ele demora, mas quando ele vem, o que faz a pessoa entrar não é só estar vestido de noiva, mas o que faz a pessoa entrar é ter azeite na sua vida, é ter unção na sua vida, é ter santidade na sua vida, ok? Só que quando Jesus conclui, porque essa parábola do capítulo 25 são 3 parábolas, mas é um único texto, é um único segmento. Aí ele fala do homem. Um homem que veio na terra e deu talentos para cada um, segundo a sua capacidade. Então o homem não deu para alguém que não tem a capacidade de produzir. Ele deu para para outros tanto, mas cada um ia fazer conforme a sua capacidade. Só que tem um porém: esse homem se ausentou para muito longe e ele demorou também. Só que quando ele veio, não veio mais como homem. Como ele veio como Senhor. E agora ele não veio para pedir, agora ele veio para cobrar. E aí quem não produziu também ficou nessa terra. Então eu pude entender, porque o Espírito Santo falou no meu coração: Diego, a minha demora é proposital, porque enquanto eu não chego, enquanto eu ainda não vim, é oportunidade de se aproximar do Evangelho, é oportunidade de continuar servindo a Jesus. Se Jesus não voltou ainda, a oportunidade continua hoje, para alguém que não tem Ele, ter Ele. É por isso que quando a gente prega e faz: irmãos, você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Deus dá uma outra oportunidade. Por quê? Porque Jesus pode voltar hoje. Se não voltar hoje, essa pessoa vai ter uma outra oportunidade. Mas se voltar, essa que não levantou a mão não vai ter mais outra oportunidade. Porque é apresentado aí fora que Jesus é açougueiro. Sabia disso? Jesus só ama o coração. Ah não, o meu coração, eu tenho Deus no meu coração. Não, irmãos. Jesus quer o corpo, a alma e o espírito. Jesus quer que viva para Ele. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é de entender realmente quem é esse evangelho. A segunda dificuldade é: como os mortos ressuscitarão? E aí Paulo diz que eles ressuscitarão incorruptíveis, eternos, que não se deteriora, inalteráveis. Ou seja, alguém que pergunte. Minha filha esses dias me perguntou: papai, você vai subir para o céu com cabelo? Eu falei: filha, não sei. Se Jesus demorar mais um pouquinho, acho que não. Mas irmãos,
não me pergunte, o corpo será glorificado. E eu sigo muito o texto de Deuteronômio 24, 24. As coisas reveladas é para o homem, as que não são reveladas são para Deus. Tem muitas coisas que eu vou chegar lá em cima e eu quero falar com Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Qual era o propósito disso? Qual era o propósito daquilo? Pois bem, Ele mesmo sem falar já vai falar, né? Porque Ele vai olhar para mim, eu vou estar no céu, então tudo que aconteceu para que eu viesse estar no céu. Então tudo para Deus existe um propósito. Então Paulo está dizendo que quem morreu vai ser o primeiro a ser ressuscitado, vai para a glória, aqueles que morreram com Cristo. E nós que estamos vivos, e aí Paulo diz, nós seremos transformados, o nosso corpo vai ser mudado. Para pensar nisso, irmãos. A gente não vai ter mais deficiência. Hoje, no ramo da CLT, na trabalhista, existem cargos para pessoas, de um modo literal, perfeitas, e existem vagas para aqueles que são, que têm deficiência. Só que no céu não. No céu não vai ter vaga para deficiente. Aquele que é perfeito vai estar do lado do deficiente, que será transformado em perfeição. No céu não tem acepção de quem é melhor, de quem é pior, de quem conhece mais, de quem conhece menos. No céu sim, todos aqueles que estiverem ali terão as suas vestes brancas pela beleza da santidade de Deus. E aí para pensar, nós não teremos mais dores físicas, mentais e emocionais. Essa maior doença do século 21, a depressão. Muitas pessoas que estão entregando-se a essa doença. Muitos lugares que têm dito que depressão é demônio. Há uma manifestação maligna, mas não é só o diabo. São pessoas que precisam de um pastor. São pessoas que precisam de um amigo. São pessoas que precisam de um cuidado e muitas vezes de um psicólogo que entenda da área e trate para a pessoa. Mas sabe por que hoje muitas pessoas estão abaladas mentalmente, pastor? Porque não tem um pastor verdadeiro. Porque existem homens por aí que estão boicotando a igreja de Cristo, que estão alimentando a sua própria vaidade. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque aqui neste lugar ainda existe um povo que entende que um pastor verdadeiro é aquele que vive para as suas ovelhas. Deus seja louvado. Então, se nós não teremos mais deficiências, eu preciso te dizer nessa manhã, eu não sei alguém aqui, mas eu sofro de vez em quando com pressão alta. Algumas coisas que como no dia anterior, por exemplo, agora neste momento, estou sentindo um pouquinho de dor aqui na cabeça. E eu sei que foi de fato um pastel que a esposa fez ontem que eu não poderia ter comido. Mas para pensar o lado bom da história. Se a gente vai para o céu e tudo isso vai acabar, irmãos, o prazo da nossa dor tem validade. Está acabando, falta pouco. O prazo de validade do nosso sofrimento aqui na terra está acabando, irmãos. Já já Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E aí no capítulo 15, versículo 57, Paulo diz, estou encerrando. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, Paulo aqui, ele está dando ênfase ao autor da vitória. A vitória da igreja não é pelo homem. A vitória da igreja não é pelo presidente do país. A vitória da igreja continua sendo por Jesus Cristo. A igreja que tem Jesus Cristo como seu fiel é a igreja que vence. A igreja, a família que tem Cristo como diretor da sua casa, continua sendo a família que vence e que prospera. Então, a vitória é sobre o quê? Que vitória é essa que Cristo nos deu? Eu separei aqui também pelo menos 5. Primeira vitória, sobre o pecado. Romanos capítulo 14, versículo 6. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, a vitória que Cristo nos deu, nos tirou das leis que eram embutidas na sociedade. Hoje nós estamos debaixo da graça de Cristo, que de uma forma, através do seu sacrifício, hoje nós estamos aqui louvando o seu nome para que Deus seja exaltado. Segunda vitória, sobre a carne. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado
e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Os frutos que saem da nossa mão são frutos santificados, em que Deus recebe lá em cima e nos aguarda para que aquele grande dia se cumpra na nossa vida. Terceira vitória sobre a tentação. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Irmãos, não tem promessa maior na nossa vida do que a coroa que Deus colocará sobre as nossas vidas. Quarta vitória sobre o diabo. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Agora você entende o fato de você estar vivo. O diabo vem com uma vontade, vem com um desejo que é matar, roubar e destruir. Só que ele se esquece que Cristo sabe de todas as coisas. E ele mesmo disse pela sua palavra que o Filho de Deus se manifestou para desfazer. Ou seja, o diabo vem fazer e Cristo vem desfazer. Porque o mal do diabo não pode tocar na vida dos filhos de Deus. Deus só permite. E se ele permitir, é para que o nome dele venha a ser glorificado na nossa vida. Quinta vitória sobre o mundo. 1 de João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. O que foi dito aqui no início pelo nosso pastor, o quê? O que nos faz vencer neste mundo? A nossa fé. Você precisa ter fé, ainda que as pessoas digam para você que não tem mais jeito. Se a tua fé diz que tem, você fique com a tua fé, porque a tua fé não é terrena, a tua fé é sobrenatural, foi depositada por Deus nas nossas vidas. E aí Paulo conclui o capítulo 15, dando uma última recomendação. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Irmãos, firmes e constantes é uma coisa, cada uma diferente. Firmes é uma coisa, constante é outra. Firmes fala de equilíbrio, constante fala de perseverança. Então Paulo está dizendo, olha, vocês estão vivendo o evangelho certo, ainda que outros estejam vivendo o errado, continue vivendo certo, manifeste a fé, creia na vitória que Cristo dispensou à igreja. Só que tem um porém, enquanto ele não voltar, vocês precisam ser firmes e precisam ser constantes. Firmeza fala de equilíbrio. O crente precisa ter equilíbrio, porque em muitos momentos nós vamos passar por caminhos que Deus permite na nossa vida, que esses caminhos têm por tendência nos desestabilizar da vontade que Deus tem para a nossa vida. Então quem é firme sabe que pode balançar a embarcação, mas se manter crendo, vai chegar no propósito que Deus tem. E é por isso que Paulo diz que não pode ser só firme, mas precisa ter constância. Não adianta ter só equilíbrio, mas precisa ser perseverante. Porque, irmãos, dá glória a Deus quando tudo está dando certo, é uma maravilha. Agora, dá glória a Deus quando as contas estão atrasadas, dá glória a Deus quando não sabe nem como vai pagar uma conta, dá glória a Deus quando está doente, dá glória a Deus quando está passando por um reboliço. É aí que Deus espera de nós, que nós venhamos reconhecer que de fato Ele é o autor da nossa vida. E aí Paulo conclui, sempre abundantes, ou seja, sempre produzindo, sempre produzindo. E aí Paulo diz, produzindo aonde? Na obra do Senhor. Você não pode só produzir lá fora, você não pode ser só bem sucedido lá fora, mas aqui você tem que fazer também a vontade de Deus. Aqui você precisa ser obediente à vontade de Deus. Hoje existem muitas pessoas que congregam pela internet. Hoje existem muitas pessoas que têm Deus na sua casa, mas não tem mais no seio familiar que é aqui. Irmãos, isso aqui foi uma dádiva que Deus deu para a gente. São várias famílias diferentes que se unem em uma única só para adorar um único Deus. Então você entende o propósito
da mística desse ambiente aqui, um ambiente espiritual, e muitas pessoas abandonaram a fé e dizem que não precisam mais de um pastor, que não precisam mais de obediência, não precisam mais de um líder, não precisam mais de uma conduta na base da Bíblia. Então Paulo está dizendo que não adianta ser só bem-sucedido lá fora, mas precisa se produzir aqui. E aí Paulo termina dizendo: sabendo que tudo isso, o vosso trabalho, não é vão. Só que não é vão, irmãos. Paulo disse nos homens, em Pedro, em Tiago, não. Porque os homens também nos deixam a desejar. Paulo diz: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, se você limpa uma cadeira da igreja, nunca limpe a cadeira da igreja esperando que o pastor venha reconhecer. Ainda que ele faça, mas não faça para ele. Eu lembro que eu lavava os banheiros ali da Paz e Vida, muitos anos atrás. Irmãos, eu lavava chorando. Eu lavava falando em línguas. Eu lavava me quebrantando, porque eu lembrava do Diego que Deus resgatou e do Diego que Deus fez. E quantas pessoas perderam isso? Quantas pessoas só fazem porque querem fazer com o reconhecimento? Eu fui consagrado a presbítero em maio, nos 60 anos da igreja que eu faço parte, a Assembleia de Deus de Cordovil. E eu fiquei 11 anos como diácono. E quando eu ia pregar nas igrejas, muitas pessoas falavam: rapaz, sai dali, porque ali não te honram. Como assim não me honram, irmão? Rapaz, você está 11 anos diácono e não te consagraram? Não. Então não estão te honrando. Eu falei: irmãos, eu vivia pelas encruzilhadas aí com um pino de cocaína. Eu vivia fumando, perdido. Minha mãe na macumba, todo mundo perdido. Jesus me resgatou, minha mãe perseverou. Eu estou aqui para a glória de Deus. Hoje eu tenho a oportunidade de dizer que sou filho de Deus. Subo ainda para pregar a palavra de Deus. Irmão, já faço muito mais do que era de feito para me fazer. E Deus não me honrou. Irmãos, vocês não precisam de honra dos homens, ainda que Deus faça, porque Deus tem chamada. Mas, irmão, se existe um galardão maior, é o galardão que vem de Deus para a nossa vida. Enquanto estaremos aqui ceando, Deus estará conosco aqui, junto conosco, porque Ele sabe que o nosso coração é um coração quebrantado, que nós não olhamos para aquilo que o homem pode ter, mas olhamos para um Deus que nos fez ser juntamente com eles. Que nesta manhã Deus vos abençoe, fique com esta palavra, e eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor de todo o seu coração.